Agora sim, em definitivo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês para mais uma aula aqui no canal Confraria Cognitiva. Antes de tudo, já peço a você que deixe o seu joinha, o seu like, é muito importante para nós, tá bom? Se você puder compartilhar esse conteúdo com outros amigos, estudantes da Bíblia, acadêmicos de modo geral, faça isso que você vai estar enriquecendo o nosso trabalho e nos ajudando a levar um conteúdo, não com o objetivo de detratar a fé, de achincalhar a religião, mas entendermos a Bíblia dentro de seu contexto histórico-social primitivo, ou vamos chamar no contexto de sua Gênesis, ali, onde tudo começou. Por quê? Como? Onde? Quais as razões? O que os textos são? Na live de hoje, nós vamos falar sobre o mito de Noé e suas tradições. Pois quando falamos de mito, eu já expliquei, eu não serei redundante, eu tenho uma playlist sobre mito, com várias definições, ok? Então, nós que trabalhamos a mitografia a partir de uma análise indiciarista do documento, entendemos o mito como a maneira com que uma classe determinada intervém na história para representar sua própria realidade, isto é, o seu mundo, sem que, evidentemente, isso seja feito de outras formas, a não ser por meio de ação simbólica, que é justamente todo um campo de correlação, por exemplo, cognato-semântica da linguagem, pois quem está escrevendo a Bíblia está escrevendo influenciado por toda uma cultura, por toda uma tradição, por toda uma linguagem. E quando eu falo da Bíblia hebraica, eu estou falando justamente de uma tradição pós-exílica, que, influenciada claramente por ideias babilônicas, ideias sumerianas e ainda egípcias, vai descrever o seu próprio mundo, a sua própria realidade, através de narrativas. Estas narrativas, elas se apresentam de várias formas, com o objetivo de explicar a história de um povo, como ele se desenvolveu, se existe, pode-se dizer, uma apropriação cultural, linguística ou política, se há um objetivo de enfrentamento entre essas classes. Este é o ponto de análise do nosso trabalho. Eu prometi que eu daria o esboço para todos que aqui viessem, e o farei, ok? Quero agradecer aqui o Alisson Alves pela presença, Felipe Praciano, o Ramon, será uma aula muito boa, o Milcíades, Paulo Daccini também está aqui com a gente, a Rosina, que é membro também do nosso canal, estudante também dos nossos cursos, o Jonathan, grande parceiro, também moderador, Paulo Marcelo, boa noite, professor, acabei de... não faz isso não, Paulo, faz isso não, Paulo, vai lá, cancela e compra comigo que tu me ajuda, Paulo. Aqui, ó, vou mandar autografado para você com desconto. Ah, Paulo, aqui, ó, eu ganho uma mixaria lá na Amazon, ó, eu ganho aqui, ó, R$5 a mais e ainda vou te dar o frete, filho. Oi? Não entendi. É Paulo Marcelo. Ok? Daniel Mielke, também grande parceiro, ajudador. César Renato Calandrino. Luiz, André Vieira, grande André. André, quero você, André, aqui. O Marcelo Francisco, agora eu li o nome do Marcelo certo. Eu acho que ele já estava chateado comigo. Gabriel Macedo Epic Music. Leonardo Grande Léo, parceirão também, Nos Passos da Techuvá. Esse aí já deve ter comprado meu livro Nos Passos de Efraim. Mas eu sei quem é, né? Nos Passos da Techuvá, sempre vem aqui, né? Nos Passos da Techuvá, você sempre vem, né? Sempre vem.
Quero comprar o livro. É só entrar em contato comigo por WhatsApp. Ok? Ó, lembrando, tá, gente? Antes de tudo, só tenho 3 exemplares desse aqui. Só 3, tá? Matem o Leonardo Andrade de raiva. Compre o livro. Marcelo, será que agora você consegue entrar, Marcelo? Eu vou abrir depois, tá? Vamos lá, gente, o que interessa. Vamos lá, o que, que vocês vão receber? Olha aí o homem que faz a mágica acontecer, gente. Ó, é o Guirino, olha ele aí, ó. Ele que faz a mágica acontecer. Beleza? Pô, nós estávamos com mais de 80 pessoas lá na live e aqui só 17. Vamos tentar aumentar esse engajamento aí? Vamos, porque aí ajuda o professor, né? Vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que eu vou enviar para vocês, dentro do meu esboço, apenas o material sobre Noé. Ok? Só sobre Noé. Professor, o que é? Na minha dissertação de mestrado, eu levanto o conceito de correlação cognato-semântica interna. Significa, primeiro, eu parto da análise das tradições e edições dos textos para determinar o fluxo dessa tradição e a narrativa. E, portanto, eu tenho que definir esta narrativa, seja ela qual for. Uma narrativa mito-poética, poético-teológica, cosmogônica, ok? Teogônica, uma saga, uma lenda, como a de Enoque, como a de Jó. Jó também é uma lenda. Então, eu preciso fazer isso. Aqui nós já vamos direto, tá? Vou mostrando para vocês, para entendermos Jó. Isso aqui foi o que eu pedi o Leonardo para ele identificar e ele não soube. E eu disse, põe o texto que você quiser aí, me manda fazer. Ok? Então, aqui, ó, correlação interna, ó, as delimitações dessas correlações, o professor Euler, ele também, evidentemente, terá que, junto comigo, explicar isso, entende? Perspectiva histórica, e aqui está o que nos interessa, ok? Pronto. Pronto. Perspectiva histórica. Concepções religiosas e teológicas, teofanias, ó, o professor Euler falou, inclusive, disso. Estilo literário e fraseologia. Beleza? Fonte e estilo, o menino tadinho não soube fazer. Fonte e estilo, porque eu disse, não vou perder meu tempo com gramática. A gente vai fazer análise gramatical dentro do tempo oportuno para se fazer. Primeiro é eu determinar o meu documento para imergir no fluxo de sua tradição. Então, aqui, cada elemento que vai me dizer em que tradição é e por que vou falar que é mito, poesia, se tem poesia, se o mito tem ou não poesia. Tudo bem? Então, tá aqui. Disposição dos materiais. Podem ficar tranquilo, tá, gente? Que as minhas fontes todas serão inseridas, porque como eu ia exibir, eu não quero dar minha arma para ninguém, né, gente? Pronto, agora aqui, ó. É agora aqui. É esse material que nós vamos ter. Primeiro, para nós entendermos a narrativa mitológica, a gente precisa entender, vou até pegar aqui, eu vou tentar pegar aqui o texto hebraico para colocar na tela para você. Só me dá um minutinho, tá bom? A gente precisa compreender onde esse texto está sendo escrito, em que contexto, por quê, como e para quê. Se o exegeta bíblico, histórico, ele não define isso, ele escolhe outra coisa, menos exegese. Porque se eu quero defender uma tese, eu preciso determinantemente identificar o meu documento. Como Gênesis não é uma unidade literária, mas sim fragmentária de fonte, eu não posso cometer esse erro. Compreende? Não tem como. Tá?
Então, a gente precisa entender a dimensão do texto. Ok? Deixa eu pegar o texto aqui. Eu acho que eu peço 6, porque senão vai ficar muito longo a leitura, e eu não quero nada demasiado. Espera aí, gente. Dá trabalho, hein? Deixa eu ver. Ó, vou colocar aqui para vocês um texto em hebraico na tela, porque eu não tenho como compartilhar PDF, tá, gente? Porque, infelizmente, trava, todos já viram que trava, ok? Olha, o texto é este aí que está na tela. Lembrando que só neste texto, capítulo 6, eu tenho inserções de várias mãos da tradição. Várias. Ok? Eu estou falando de tradição, não estou falando fontes. Para ninguém aqui pensar que eu estou falando de Júlio Zenhausen, Gedbe. Estou falando tradições, que é o conceito que eu trabalho a partir do sistema de fontes traditivas. Então, o primeiro texto é para você que é meu aluno de hebraico, está aprendendo. Lembrando, se você pronunciar um pouquinho errado e tudo, o mais importante é você entender o que você está lendo. Definindo os formativos, preformativos, prefixos, afixos, sufixos, saber o porquê existem acentuações e marcas para determinarem, para você entender. Então, esse texto aí, Vaiomer Adonai Lenoah, que Etzkobasar, Balifnai, que Melach, Haaretz, Hamas. Lembra que essa palavra deu problema, né? Que foram dizer que o Hamas já estava profetizado na Bíblia. Então disse Deus a Noé. Então disse Deus a Noé. Apesar de não ter essa construção, tá, gente? Então, no hebraico, você tem a conjunção vav aí, que ela faz propriamente isso aí, tá? Porque ela pode funcionar com também, como uma adição, não tem problema. Eu traduziria, e disse Deus só. E disse Deus. Mas como se trata de um vav consecutivo, evidentemente, logo, a gente tem que ter esse então. Ok? Porque ele vai denotar claramente isso. O verbo é esse que está aí, o verbo no tronco cal, no imperfeito, sendo convertido para o perfeito, através justamente deste vav, que também é chamado de vav conversivo. Então, a primeira sentença é, Vaiomer Elohim Lenoah. Se pronuncia Lenoah. Ah, professor, mas eu pronuncio Lenoahash, ou Lenor. A gente tem um patar furtivo. Você pode ler Lenoah. Ketskobasar, Balifnai. O fim de toda a carne é vindo perante minha face. É claro que face aqui quer dizer diante dos meus olhos. Eu traduziria diante dos meus olhos, não teria problema. Mesmo que em hebraico a palavra em Ain signifique olhos. Esta palavra em Ain é olhos. Olha como é que o hebraico é perfeito. Mas será que foi isso que Deus ali... Olha a questão da gramática, gente, que eu estava falando para o professor Euler, né? Veja, eu não traduziria diante de minha face. Entende? Mesmo a palavra panai, ou panai, de penê, sendo traduzida como face. Ela, na verdade, também é traduzida e no campo, veja, correlato semântico vem de pané. Se pronuncia pané, que é
um substantivo construído plural, com sufixo, aqui da primeira pessoa, marcado pelo yud, que é o pronome possessivo. Alguns falam pronome adjetivo, ou adjetivo possessivo, mas tudo bem, perante minha face. Eu não traduziria. Porque se eu tenho uma ideia de que há uma entificação, ou o rei, ou se pensa divindade, não pode ser diante de minha face. Então, a melhor tradução poderia ser diante dos meus olhos, aquilo que eu estou vendo. Ok? Então, este é o texto da tradição. Primeiro ponto, como nesta aula eu não vou entregar meus pontos, minha fonte, a gente vai entender que a narrativa do mito são duas versões. E está afirmado e consolidado na academia, que vem de mãos distintas da tradição. E há quem vai defender que uma tradição está relacionada ao templo, sacrificialista, aquela que vai instaurar isso no templo. Bem, eu, do ponto de vista, entendo que o baixar das águas, sobretudo, ela tem que, querendo ou não, ser precedente pelas águas que irão inundar. E lembrando, água na Bíblia, dilúvio na Bíblia e nos povos antigos, e aí, quem quiser que terá a oportunidade de provar o contrário. Quem faz mitografia de verdade, seja por Mircea Eliade, por quem quer que seja, gente, vai entender que nas narrativas correlacionadas, cognatos, semânticas, a palavra águas, dilúvios e inundação tem a ver com exército, com potências militares que tomam territórios e os devastam. Portanto, eu preciso entender o que este mito traditivo da narrativa do dilúvio quer falar. Marcar as apropriações cognatos semânticas e compreendê-las. Então, vamos para a tela com o professor, porque ao baixar das águas, nós, nem todos querem aprender, né, gente? Eu percebi que tem muita gente que gosta de treta. Quando lá na live estava tratando de treta, tinha quase 100 pessoas. Agora a gente veio para um canal para aprender, sumiu todo mundo. Eu só vou dar o material para os que estão aqui. Ok? Tá falado, não tá? Belezura. Vamos lá. E eu estou registrando todos que estão aqui. Vamos daqui. Vem comigo, Brasil. E vou fazer algo também. Depois da live, vou bloquear esse conteúdo e ele será somente para pagantes. Tô nem aí. Chega de ser otário para quem corre para outros canais por causa de treta, debate e ter oportunidade de aprender. Não ajuda com nada, não contribui e depois, não, vai ficar lá mesmo, depois eu assisto. Não, quer dar audiência lá, dá audiência aqui. Ok? Tenho contas para pagar. O mínimo é o YouTube trabalhar a meu favor. Vamos lá. Primeiro, nós temos na relação do dilúvio alguns nomes de reis antes do dilúvio. Eu vou explicar. Ok? Assim como expliquei sobre a lenda de Enoque, que é uma lenda, falei sobre vários nomes, aqui eu vou explicar. Quem quiser o meu material sobre Enoque é pago. Membro paga R$15, eu acho que está 15, para o membro 10. Outros pagam mais. Ok? Quais são os nomes que aparecem na lista? Aqui, ó. Aloros. Por que o professor vai ler Aloros? É simples, senhores. Mesmo que o ômega, alguns falam ômega, mas se fosse para falar ômega, ok? Se fosse para falar ômega, como eu costumo dizer que eu não esquento com isso, evidentemente, ele não seria uma vogal longa por natureza e fechada. Então, logo nós temos, e o Omicron aqui, e aí o professor Euler é especialista, né? Então nós temos, primeiro personagem, Aloros, ok? Nós temos Aláparos, nós temos Amelon. Por que eu pronunciei Amelon? Porque aqui é só para marcar a sílaba tônica. Foi difícil ensinar isso para a galera. Porque eles acham que sílaba tônica, por causa do acento circunflexo, eu vou mudar a pronúncia da minha
com vogal. Ó, amelon. Amelon. Ok? Amelon. Então, beleza? E aqui tá Amílaros. Ó, tô dando o nome. Terceiro nome. Vamos ao quarto nome. Amenon. Olha aqui, ó. Amenon. Percebeu? Megalor. Agora, interessante, hein? Vocês vão pegando aí os nomes com as formações. Ó, Megalaros. Ó, Megalaros. Megalaros. Ó, Megalaros. Ou Megalaros, tá aqui. Ó, colocando para vocês. Galanos. Daonos. De Daos. Tá vendo aqui? Eudoraxos, é importante, guarde esse nome aqui, ó. Eudoraxos, Amempsinos, Amempsinos, eita, Otiartes, tá pegando aí? Exutros, ó, Exutros, todos estes nomes que aqui eu listei, que aparecem na estrutura, são nomes babilônicos. Já estavam presentes numa lista do mesmo conto diluviano, do dilúvio do Gênesis. A pergunta que não quer calar, qual narrativa, comente aqui para mim, você que vai ganhar de presente, qual narrativa, na verdade, foi a primeira contada e quais os elementos que são mudados, porque isso faz parte. Alô, a galera que vai debater com o professor, hein? Porque isso faz parte de um estilo próprio do pós-exílico, já sob a influência dos gregos. Diegese. Alguns diegesim? Ok. Então, primeiro ponto. Já percebeu os elementos? Ok? E veja, o Rômeu, que vai estar na minha bibliografia, ok? Vai apresentar os equivalentes, que são aceitos como bastante bem estabelecidos na fonte e combinância da fonte. E aí você vai ter. Quais são os nomes, professor? Vem comigo. Vem comigo. Vamos tirar o sono do Leonardo Andrade para ir procurar um tratamento urgente. Aruru. Adapa. Alguém aí já ouviu falar de Adapa? Alguém aí já ouviu falar de Adapa? Vou aumentar mais um pouquinho aqui para ficar melhor. Amelu. Vocês agora entendeu que eu tenho um método e um conceito definido sob um critério metodológico para mostrar o porquê o texto bíblico é mito, que é um mito real e verdadeiro, mas não fatos históricos, sobretudo sobrenaturais? Você está entendendo? Ok. Só que Amelu, bem como a Dapa, olha aqui onde eles estão trabalhando, na estrutura de homem. Humano. Ó, trabalhador. 7. Amendurante. Eu expliquei isso no meu esboço sobre a lenda de Enoque. Porque o Enoque bíblico não existiu. É uma invenção que tem o objetivo de explicar algo para a sua comunidade. Lamento se você até hoje acreditou que um cara foi tomado para si. Não, os judeus inventaram essa história, eles copiaram, eles foram influenciados de fato para produzir o seu mito real. Tudo bem? Aí, para me refutar, você vai ter que estar lá e jogar todo esse entulho documental no chão. As fontes vão estar devidamente registradas. A Melsim, o Bar Tutu, que inclusive era nomeado como pai de quem? O Napsim, o Garite, o acadiano. Estou pronunciando certo? O Napsim. Olha aqui, ó. Satra, Atrahasis, que superlativamente
que é um título aplicado a Utnapishtim, que é o quê? Um herói do dilúvio. Aqui eu já poderia parar e mostrar que o texto do Antigo Testamento é uma invenção pós-exílica, que não tem história nenhuma. E o mito não tem o objetivo de explicar que um dia esse planeta foi inundado. Porque nunca em nenhum mito o conceito de águas primordiais se refere a uma água remota. Até porque a água remota precede a ideia da coisa. Por isso, o Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz, haitá, torro, vavor, verroshei, alpinei, terrom. É por isso que eu, José Alessandro das Neves Aquino, como espólio, porque o professor Euler nos enriqueceu com o espólio, vamos analisar Enarquem, Poessen, Roteoston, Uranon, Kaitengen, dentro da tradição helenista pós-exílica. E provar que não tem vaticínio ex-evento e nunca teve e nunca terá na vida. E que o texto não tem nada a ver com a criação do universo. Cosmos, Terra, planeta. Ok? A menos que eu queira dizer que minha fé está acima da ciência, da arqueologia, da epigrafia, da iconografia ou de qualquer outra coisa. Quando tomarmos as estruturas do Bereshit bara Elohim, Et Hashamayim ve'et haaretz, a partir da análise total disso, eu também venho a fazer esta afirmação. Mas calma, aqui eu já poderia parar nessa live. Aqui agora. Mas não vou parar. Porque nós temos uma lista em hebraico da genealogia que o Zimmer, que vai fazer parte, eu não vou dar a página agora, nem nada, que eu não sou bobo, que há um empréstimo claro babilônico para os judeus. Primeira coisa, para me refutar, vai ter que conseguir refutar o meu conceito, que vai ser bem fundamentado de relação cognato-semântica historicamente comprovada na relação intracultural. Eu vou excluir meu canal se isso acontecer. Ok. Vamos que vamos. Vamos lá. Quando comparado esses nomes, veja, o nome não é, em caso algum, emprestado diretamente do babilônico. Veja só, nós vamos descobrir de onde vem. Porque nós temos sumeriano, entre outros. Isso é o que ele defende. Mas será? Veja, você, como acadêmico, tem que trabalhar com antíteses, com autores que tentaram justificar o que eles propriamente pensaram sobre o assunto. Mas calma. Em dois casos, contudo, parece haver uma conexão que pode ser explicada por uma tradução de uma língua para outra. Por exemplo, Enosh. Olha aqui, ó. Enosh. Homem. Canaim. Ó, trabalhador. E quem lê isso e pensa que está falando de ser humano? Isso, gente. Ser humano, um indivíduo mesmo, carne e osso. E o oitavo nome que aparece é, em ambas as séries, um composto cujo primeiro elemento significado também é homem. Por isso eu vou explicar que os hebreus, tanto quanto os outros, quando formavam nomes para designarem situações, fatos, coisas, ou colocarem nomes de seus filhos, e as línguas semíticas, elas são quase todas triconsonantais, compostas. As palavras são tomadas de uma forma para formarem outras. É possível que você tenha uma palavra composta por duas. Vou dar um exemplo. Elimelech. Só aqui eu tenho três elementos. El, o Deus, falando do panteão cananeu, e Eli, pronome meu, e Melech, rei. Olha aqui, ó. Três palavras, três elementos correlativos para formar uma palavra. Elimelech, Avimelech, Ioaquim e Eliaquim. Avimelech, pai meu, rei.
meu pai é rei. Tudo dentro da tradição. Ok? E aí você aproveita um pouquinho para ir aprendendo, já estou tendo uma ideia de que eu vou levantar uma hipótese para defender a minha tese, sempre mantendo a correlação cognato-semântica, primeiro interna e depois externa. Significa em diálogo intercultural. Então, segundo nome que nós temos está no segundo capítulo da dissertação, onde eu vou trabalhar Hanor. Ou alguns aqui até pronunciam Hanok, que foi traduzido para Enoch, entre outros nomes. Não teria problema, mesmo com Raf Sofit. Por quê? Porque você tem uma leitura sefarade e uma askenazi. Você pode pronunciar o que você quiser. Ok? Eu pronuncio Hanor. Ok? Mas não está errado quem pronunciar Hanok ou Hanor. Tudo bem? Beleza? Então, veja. Nós temos aqui comprovadamente. Isso está na documentação. A menos que vá aparecer o maior teólogo do Brasil, ou o cara que acredita muito mesmo, e a sua fé tem que estar acima da ciência, da documentação, para dizer que Enoque existiu, tal como a figura bíblica, e que não há uma relação cognato-semântica em Emendurante. Vamos lá, que eu já, no meu material sobre Enoque, você vai adquirir. Porque como isso aqui é parte de um conjunto do que eu produzo, que já foi mencionado, e é o 10º, presta atenção nisso, é o 10º nome, e é em ambos os casos o do herói do dilúvio. Agora presta atenção o que o José vai falar. Está escrito aí, e contra isso não há. Vai ficar público para alguns, por enquanto, depois privado. E não está autorizado ninguém fazer microvídeo, porque eu vou cobrar direitos autorais e, lembre-se, se apropriar de produção intelectual para qualquer fim sem minha autorização é crime e você vai me indenizar se fizer. Tá bom? Então já é bom vocês perguntar, ó, o José falou isso, é verdade? É. Porque eu vou dizer que você é ladrão. Se eu não permitir, você não vai usar meu conteúdo. Ok? Salvo, veja, para fazer um react, para poder apontar algumas coisas. Aí eu não seria injusto, porque eu uso também. Agora, para fazer sacanagem comigo, não. Por menores que sejam estas coincidências, é um erro minimizar o seu significado. Então não adianta o cara que vai tentar defender que não tem mito, o que é mito, o que isso aí quer dizer. Eu acredito que isso aqui é um mito interessantíssimo, em que a tradição quer explicar algo que está ali presente no pós-exílico. Mas eu não vou dar essa carta na manga. Quem vai ter que me explicar é quem vai me refutar. Quando temos duas listas paralelas de igual comprimento, por exemplo, o professor Euler, na live que a gente estava, ele falou dos paralelismos. Todos. Quando se pensa o mito numa perspectiva estruturalista. Ok? O fato de não ter um não quer dizer que não seja mito. O fato de ter todos também não quer dizer que seja mito. E o fato de não ter nenhum também não quer dizer que não seja mito. Porque o mito é a narrativa em si verdadeira, que pode estar de uma forma poética, deu para você entender, como os salmos, eu vou mostrar, porque senão eu vou ter que dizer que uma coisa é, não é, porque uma tem, outra não tem. Não, para. Porque o mito é a narrativa quanto instrumento criada, projetada para poder intervir ideologicamente. Então, veja, quando temos duas listas paralelas de igual comprimento, cada uma determinando qual o herói do dilúvio, cada uma tendo o nome do homem na terceira posição e um favorito especial dos deuses na sétima, pedi demais, aqui eu sou irônico, né? Que destacar a correspondência como fortuita. Claro que um Leonardo Andrade ou outros, é coincidência, isso aí é bom de ver, aleluia, ai, glória a Deus, eita, né? Aí o cara
fala até em línguas, né? Agradecer aqui ao Paulo, tá, Paulo? Muito obrigado pela contribuição, pelo carinho. No livro de Ishar. Legal! Gostei. Beto Ruru estava sumido, Beto. O Beto Ruru apareceu, gente. Beto, volta a ser membro do canal, Beto. Ajudar o professor. Paulo Santos. Eita! Caramba, hein? Tá podendo, hein? Gente, é por isso que eu disse. Eu não vou debater teologia, eu fico em casa. Ou seja, eu vou fazer corte dessa live para dar oportunidade para essas pessoas que vão querer me encarar no debate. Entendeu? Ó. Então, primeiro, é eu dizer que é um caso fortuito, mas como tem gente desonesta, vai dizer, não. Vamos lá. A conexão histórica entre as duas tradições ainda é obscura. Veja que eu sou honesto. E é complicada pela dupla, preste agora atenção. Vou até aqui, ó. Genealogia do capítulo 4. O primeiro problema é alguém dizer que a Bíblia é harmônica. Isso é uma vergonha o que o pastor Fabiano falou. Veja, uma vergonha, um acadêmico sério que analisa a Bíblia e diz que ela é harmônica, do que diz, a maior prova é que nós temos tradições em conflitos ideológicos para determinarem o poder de uma ou outra. A tradição elitista da monarquia e a tradição elitista do templo, que se mesclam sob diferentes conceitos. Então é uma vergonha. Entende? É uma vergonha. Mas aí vai aparecer um papagaio de pirata amanhã, nervosinho, porque vai pagar na justiça o que ele falou. Já deve estar procurando um bom advogado. Mas não parece razoável negar, olha aqui, ó, que existe uma conexão. Para negar, vai ter que, primeiro, destruir o meu conceito comprovado de correlação cognato-semântica. Algo que eu trago para o debate acadêmico, claro. Porque a Bíblia não pode deixar de ser investigada neste contexto primordial de relações cognato-semânticas, sobretudo interna. Porque às vezes a gente está preocupado muito com o acadiano. Tem um cara aí que é o maior acadiano do mundo. O Garite, eu não vou nem dizer para você. Ele segura num rolo que vocês não têm noção. Gente, vocês não têm noção o rolo que ele segura. Entende? Então, primeiro ponto, eu nem preciso analisar as relações cognato-semânticas externas, intraculturais, porque já internamente eu detono a Bíblia. No sentido, veja, quanto uma narrativa que a teologia tenta misticamente dizer que aconteceu. Você está compreendendo? Aqui eu já joguei o Herbert com sua crença de dinossauro vegano na arca, né? É até uma vergonha, não vou nem continuar. Que o Fabiano Ferreira, né, comentou sobre o design inteligente e como se o Herbert fosse referência em alguma coisa de Bíblia no Brasil. Puta que pariu. Vamos lá. Relação das genealogias setita, ó, a pronúncia é chetita, mas a gente vai falar aqui setita, tá? E cainita. Então, se eu estou falando de chetita e cainita, eu estou falando de Chet e Caim. Ok? Estamos juntos? Tá certíssimo? Ok. Vem comigo, Brasil. A identidade substancial dos nomes em Gênesis 1:4. Veja o salto traditivo. 17 e 18. Com 17 e 18, com os números. Olha isso aqui. 3, 9. Do capítulo 5, parece ter sido apontado pela primeira vez. Nós vamos olhar a obra lá, que eu tenho, de Rudolf Bultmann, outros comentaristas, bibliografia revisada, sobre mitólogos, lá na página 170.
que em 1828 é agora universalmente reconhecido pelos estudiosos. Portanto, eu vou afirmar, usar para mim Mircea Eliade não vai adiantar, porque Mircea não fez o que eu fiz ao analisar os textos indiciariamente, intertextualmente. Então, é bom que você já ache alguma coisa em Mircea para poder justificar a tese. Ou pare de estar por aí nesses canais falando besteira. Porque você defender uma hipótese ao tratar de um tema, você precisa saber qual é a relação desse objeto com o documento em que ele está inserido. Se eu não analiso o texto, não tenho uma exegese histórica, crítica, linguística, como é que eu posso repetir porque um cara disse, o cara disse? Desculpe, como fenomenólogo, Mircea é o cara. Se ele ficasse em ciência das religiões, ajudaria muito, mas não pode ir para uma área que não dá certo. Mas ele nos prestigia, de alguma forma, com alguns conceitos claros de mito, mas não predomina e não se sustenta. Ok? Uma olhada na tabela a seguir, que eu vou mostrar agora para vocês, mostra que cada nome na série cainita corresponde a um nome no outro, que ou é absolutamente o mesmo, pessoal. Tem o mesmo significado e varia, mas ligeiramente na forma. Calma, vou dar uma pausa aqui. Eu não sou bobo, né? Vou ver se vai subir mais um Pix aí, um superchat. Quem mandar um Pix para o professor, comente para eu saber, para eu agradecer também. Tá bom? E mandar um presente para você. Vem comigo. Preste bem atenção. O Adilson chegou. Nosso membro também. Vamos lá. Eu expliquei para vocês que tudo que se tem sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é pós-exílico. Acabou. A hipótese de Thomas Homme não se sustenta sob primeiro tempo, uma hipótese que não tem fundamento, a partir da análise interna de correlação não tem. Quem acompanhá-lo vai ter problema, seja quem for, Mark Smith, qualquer outro. Não tem, porque senão nós vamos ter um problema com Julius Weinhaus para pensar os profetas, porque se eles forem monolatras ou monólatras, a gente vai ter um problema seríssimo. Aí que lascou tudo na Bíblia. Aí é que a hipótese das fontes volta mais forte. Tá vendo? Ok? Não está aceitando crédito no Super Stick. Sacanagem, né, gente? Estou mostrando aí. É uma covardia. Como é que o cara trabalha? Como é que a gente consegue produzir um conteúdo? Olha aí, ó. Tá vendo? Já cancelaram cartão de membros meu. Problema não, manda o Pix que quiser para me ajudar, porque eu preciso. Então, vamos lá. Eu preciso entender que o livro que se chama Bíblia, e nesse sentido, separando o Novo Testamento de Antigo e Bíblia Hebraica, então esquece Antigo. Quando eu digo Antigo, eu estou dizendo, pegue a Septuaginta, não jogue na lixeira, não. Porque foram eles os responsáveis por muita coisa feia. Mas deixa ela ali no balcão e pense agora a Bíblia Hebraica. Ok? Então, primeiro, quando você pensa Bíblia Hebraica, esquece. Não venha para cá com anacronismo, porque não tem texto nenhum antes do exílio. Ah, professor, tem memória. Memória piorou. Piorou. O que tem é um texto produzido conscientemente num momento da história que a tradição do pós-exílio, lá e fora, está tomando todos esses empréstimos. Então vem para a tela comigo, Brasil, porque é hoje que vai ter gente passando mal tomando gadernal. Eita, obrigado aí, Adilson. Vintão. Ó, ninguém é obrigado a me mandar super stick, super chat, não, hein?
O material vai ser liberado pela generosidade de vocês e apoio de estarem aqui. Ó, a mulher veio brigar comigo. Ok? Então, obrigado aí, hein? Ó, subiu mais vintão aí. Obrigado, César. Ó, César mandou mais doisão aí. Ó, agora que casadinha, deu 22. 22 no jogo do bicho é maluco. É tipo de gente que anda pelo YouTube aí perturbando os outros, né? Tem muito aí, muitos, não tem? E você que está por aqui, quer ajudar o professor, ó, dezão aqui, ó. Eita, gente, a aula, ó, obrigado por valorizar o meu trabalho, hein? Dona Andréia tá toda boba. Ó, Marcelo, daqui a pouco eu vou abrir o link, ó. Vamos lá. Agradecer aqui, ó, o carinho dos que estão enviando a contribuição pela nossa aula. Ó, eita, dezão, que maravilha, gente. Eu fico muito alegre pela contribuição de vocês. Vintão aqui. Hoje lá no canal oficial teve até euro. Gente, o professor ficou todo bobo agora, ó. Eita! A Nirotse Kesef. Será que o Leonardo Andrade consegue traduzir? Ai, ô Leonardo Andrade, anime da Beri Vitiotar Atamevimoti? Quem ó? Ele vai pedir alguém para traduzir. Ele não sabe o que eu estava preparando para ele. Ok? Depois manda esse corte para ele, que ele vai ficar desesperado. Gente, traduz isso aqui com o professor. Eita, Luiz, obrigado, tá, Luiz? Pelo carinho. É. No máximo, o Leonardo vai fazer isso aqui, ó. Da Ber, até, beba cachá. Ai, caramba, gente. Os meus alunos do curso de hebraico aprendem o hebraico moderno também, sabe por quê? Porque eu tive um professor que dava aula para judeus e falava o hebraico como ninguém. E, ó, dona Andréia, viu? Ó, fiscal de YouTube. Já falou aí, ó, mais cincão. Eita! Agora vem comigo, porque quem merece aqui é vocês. Eu só estou dando a vocês aquilo que, com responsabilidade, nós produzimos. O meu papel não é destruir a fé de ninguém, como, infelizmente, o nosso amigo Euler falou. A gente tem que combater porque querem destruir a fé. Se eu destruo a fé mostrando a verdade, a partir da historiografia e dos métodos que nós utilizamos e empregamos, não de ateus, não de agnósticos, mostrando que os maiores críticos da Bíblia não foram ateus. Aliás, eu ensinei o professor Fabiano que o método histórico crítico não foi criado por ateu, como ele mentiu. Teorias de análise de fontes não foram teorias criadas por ateus e agnósticos. Quem provou que a Bíblia é um conjunto de narrativas mitológicas, históricas, foram os próprios protestantes. Então, eu trabalho com metodologia e com correntes interdisciplinares para isso. Então, vem comigo, vem comigo. Me ajude a tirar o sono do Leonardo Andrade, né, para esse rapaz procurar um tratamento urgente, porque vai ficar feio. Vamos pegar a coluna, não sei como é que está aparecendo aí para você, Chetita e Canita. Tudo bem? Lembrando, David Cleaner, entre outros nomes, estarão presentes na minha obra, no meu trabalho. Do lado de cá nós temos Adam. Pense comigo, vou listar aqui, ó. Pensa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. No lado cainita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somente 7. Ok? Veja a correlação na base do mito
ok? Contado, veja, da narrativa. O que essa tradição quer trazer? Adão, Sete, Enos, Kenã, Mahalalel, Iared, Hanor, Metusalá, Lamer e Noar. O último é Noé, ó, que é o 10º. Ah, não, é coincidência, gente. É coincidência. Ah, não, não é coincidência. É a mão de Jeová. Aleluia. Eu que sou desonesto, eu que estou atacando a fé, eu que estou querendo destruir a crença das pessoas, as crenças das pessoas. Não, eu estou mostrando o que é a Bíblia. Vamos para o segundo? E lembre sempre a palavra Lameque, ou Lameque, que vem da palavra para designar rei. Adão, Caim, Hanor, Meruia, Metuás e Lamer. Agora veja a relação dos nomes. Metus com Mehalel, Hanor com Hanor. Ok? É essas tradições. O que elas nos trazem? Embaixo, Yabal e Ubal. Sem, Ram e Afet. Ou seja, se você acredita que Sem existiu, desculpa. Você está fazendo teologia e repetindo crença. Se você acredita que Ram existiu, desculpa. Você não está entendendo a narrativa quanto uma estrutura de ação simbólica das tradições que estão explicando organizacionalmente, de forma organizacional, as suas estruturas sociais. Para que feio, irmão. Continua dando glória a Deus nos púlpitos da igreja, pedindo dízimo e oferta, mas não vem para cá querer achar que a gente está fazendo isso porque é ateu, agnóstico, é qualquer coisa. Veja, Shem originou-se e deu ideia a palavra nome. Shem quer dizer nome. Shimi Yosef, em hebraico. Ok? Meu nome é José. É uma maneira que eu posso falar. Ok? Ou eu poderia falar também Shem Sheli. Ok? Meu nome é Yosef. Beleza? Então, Shem. Por isso que os judeus chamam o Javé de Hashem. Hashem. O nome. Então, Shem. Supostamente, é esse Shem que vai manter uma estrutura. E aqui eu vou deixar esse pontinho para o professor Euler aproveitar, tá? Que ele teve na nossa aula lá e ele vai curtir essa aula aqui. É aqui que a gente vai ter uma estrutura traditiva para o Êxodo, lá na frente. Porque se você não sabe, não existe livro de Êxodo. Ué, professor, não? Não. Está na Bíblia, está na Bíblia, mas não existe. São narrativas que explicam os nomes. Qual é o nome do livro, professor? Não é livro. Veja, a tradição colacionou a partir de um núcleo de autoridade como um Sefer Shemot, um livro dos nomes, ou no construto, Sefer Hashmot, um livro dos nomes. Por quê? Porque ela está querendo mostrar que quem tem que predominar é uma determinada linhagem contra uma outra. Porque os judeus estão em conflitos internos e externos sobre suas próprias origens. E os nomes tentam explicar a dimensão histórica. Olha aí o mito, que coisa linda. A dimensão histórica destes eventos. E não que esses homens existiram, porque se eles existiram, aí a gente sai da ciência, a gente sai da arqueologia, a gente sai da epigrafia, né? A gente sai da epigrafia e nós vamos acreditar que um cara, de fato, foi arrebatado. Puf! Por favor, né? Mas vamos lá ao que interessa. Embora essas semelhanças indiquem, sem dúvida, algum original comum, olha, eu não sou desonesto. Olha aqui, ó. Imagine a gente num debate explicando isso e abrindo para que o nosso interlocutor nos interpele sobre isso. Vai ser muito top. Tomara que o professor Euler não demore.
as variações não são tais que possam ser explicadas naturalmente pelo empréstimo direto de uma lista da outra. Eu poderia fazer essa live, porque o professor Euler acertou um debate comigo, ele vai ligar para o professor Fabiano, para a gente poder matar. Veja, gente, matar é uma gíria carioca. Não sei como é que é aí na sua cidade. 2 coelhos com uma cacetada só. Porque eu deixei de fazer teologia há anos. E eu não vou parar minha vida para fazer teologia. Agora, quem quer fazer ciência, análise científica da Bíblia, a gente vai fazer. Ok? Então, primeiro, é conseguir destruir, refutar essas correlações. Internamente e externamente. As variações não são tais, vou repetir, que não possam ser explicadas naturalmente. Correlação cognato-semântica. É algo que vai estar inédito, porque tem gente aí que copia e colhe e reproduz. Eu produzo conhecimento submetido ao crivo da crítica acadêmica. Ok? Ninguém vai achar o conceito cognato, correlacional cognato semântico em qualquer livro. Acha aí para mim. Porque eu trago isso como algo que sempre existiu, está presente nas estruturas e que deve ser trabalhado. O fato de cada lista ser composta por um número perfeito ED, com o último membro, o radical único, se dividir em 3 ramos, como eu mostrei acima, aí quem quiser volta a live para eu não precisar ficar voltando, implica antes que ambas as formas foram firmemente estabelecidas na tradição. Mas quando, professor, isso aconteceu? Por isso que o Leonardo, vou repetir, ele vai excluir o canal dele. Pode ter certeza. Porque não sabe nada de hebraico, nada, é zero. Repete o que lê sem entender o que lê. Não tem capacidade metodológica científica para começar um debate com ninguém. E eu vou mostrar. Implica antes que ambas as formas foram estabelecidas firmemente na tradição. Como, professor? Antes de serem incorporadas nos documentos bíblicos. Vai lá, senhor Lelê. Me refute. Chama lá como é o nome? O ex-aluno do meu professor. Eu vou ver se ele vai aceitar o debate comigo também. Tá bom? Está feito o convite para provarem que ele disse que a Bíblia é inspirada. Eu não vou nem discutir os conceitos de inspiração. Que ela é inerrante, piorou, faz os conceitos. Que ela é historicamente comprovada no sentido factual de veracidade dos eventos que nela estão narrados. Eu vou desafiá-los a provar. Eu entendo que é uma narrativa mítica e mito-poética. E depois, que ela é absolutamente homogênea. Eu vou aguardar. E eu não precisa nem fazer corte da minha live, não, tá? Por favor, porque já chega de vergonha, chega de vexame. Fala não. Fala não. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Aí a gente conversa. Beleza? Aí você vem aqui me refutar. Mas não vou receber mais doido no meu canal, não, tá, gente? Vou não. Olha aqui, vem comigo. Aí eu vou deixar aqui o vídeo do covarde que correu porque não sabia que não tinha competência para analisar um texto, ele só lê o que ele decora, copia, e aí lê e quem ouve pensa que ele está falando mesmo, que ele sabe o que está lendo. Tá bom? Vamos lá. Se tivéssemos que lidar apenas com a tradição hebraica, escute isso. A suposição mais fácil seria talvez que a genealogia cainita e o núcleo dos setitas são variantes de um único original que poderia ter chegado a Israel através de diferentes canais. Tadinho, o menino não teria competência nunca para delinear isso para mim. Por isso que ele, preferiu ficar mentindo, repetindo mentiras e lações contra mim e
reafirmando e ainda me imputando falas que eu jamais disse, querendo desmoralizar a memória do meu ex-professor saudoso, doutor Roberto Alves. Que este último expandido, por adição... Eita, caramba, para, professor, para, porque pode ser que alguns aí desistam, professor. Que este último foi expandido por a adição de 2 nomes, no início e no final. De modo que, a alinhá-lo com a história do dilúvio e com a genealogia babilônica, a qual está ligado. A minha fonte e a minha referência está lá, eu não vou mostrar, tá, gente? Mas eu deixei aqui, ó. Eita! Porque aqui a gente fala e mostra a fonte, tá bom? A gente não esconde nada, não. Vem para cá agora. Vamos começar a atender a hipótese a partir da análise do documento. Todos estão me assistindo aí? Estão? Todos já estão satisfeitos para receberem Daniel? Ó. Eita, Daniel Miel, que cincão lindo. Franklin de Oliveira. Professor, qual é a fonte citada? Quer saber? Compra o meu material. Manda um super stick, um pix, ok? Que você vai saber a fonte. Nada é de graça. Isso aqui é um trabalho meu. Tá bom? Ok? Professor, minha situação financeira tá corda bamba. Em breve eu espero poder te enviar o Pix. Querido, não deixe de pagar sua conta d'água, conta de luz ou qualquer coisa, mas não há ninguém que não possa enviar R$1. Por mês, uma pessoa que disser para mim que não tem como enviar R$1, entre em contato comigo que eu vou pedir minha esposa agora para fazer um Pix para você de R$1, para você poder enviar R$1 para mim. Porque eu tô cansado com essa ladainha, gente, de desculpas. Por favor, pare. Não pode, não pode. Professor, estou desempregado, todo mundo está. Mas uma pessoa que quer ajudar, ela liga para um amigo, eu quero valorizar o trabalho do professor. Ele não tem problema se é 1, 50, 10 centavos, eu preciso. Eu prefiro que a pessoa nem faça esse tipo de comentário. Me passa o teu Pix aí que eu vou pedir minha esposa para mandar para você R$5 para você me fazer um Pix de R$5 para eu colocar aqui na foto. Tá bom? Porque é complicado, gente. Ó, o César Renato falou que mandou um Pix aí, ideia. Tá bom? Obrigado, tá, César? Obrigado. E ele ainda deu aqui na sala também. Beleza? Então eu prefiro, ninguém tem que justificar porque que não pode mandar, é melhor não falar. Ninguém é obrigado a mandar. Agora, eu sei que tem muita gente aqui oportunista. Veja que aula que eu estou dando para vocês. Eu sou obrigado agora a pegar meu material, minha fonte, e assim, não, está aqui. Agora eu sou responsável. Minhas fontes estarão na bibliografia final, com cada nota, e os documentos que são e devem ser analisados. Quem pagar vai ter acesso, quem não pagar, lamento. E as pessoas que vieram para cá, ok, vão receber esse esboço, tá? As que enviarem um Pix, que não é obrigado, mas se enviarem, eu vou mandar o material na íntegra. E as que não me enviarem o Pix, vou mandar o material ou o conteúdo na íntegra, mas sem as minhas fontes. Ok? Porque eu não vou entregar meu ouro, dá trabalho. Isso aqui, ó, isso aqui não foi comprado com capim. Ó, isso aqui não foi comprado com capim. Ó, eu não tenho nem espaço. Ó. Não dá mais. Fora o que está no chão aqui. Não, isso aqui foi dinheiro. Então, faz o cara chegar aqui, professor, me mostra a tua fonte. Paga que eu te mostro a minha fonte. E esse é aquele momento que, quando você fala a verdade, os hipócritas saem os oportunistas, porque querem de graça. E aqui de graça, meu filho. Entende? A única coisa de graça aqui é lapada. Bom? Não vou nem falar, porque eu não posso. Esta pessoa que está aí na tela é um exemplo. Eu não vou falar quem é essa senhora. Não vou falar. Ela fez assinatura premium do meu canal. Premium. Então me desculpa. Não ajuda
Gente covarde, hipócrita e mentirosa. Hoje uma pessoa ligou para mim dizendo que ia pedir um cartão emprestado de um amigo, que ele podia pagar o amigo para fazer assinatura, porque viu um conteúdo meu e falou, professor, cara, me desculpe, eu estava estudando hebraico com uma pessoa e não aprendi. E a pessoa sabe. Mas, cara, eu dei para a pessoa 30 minutos para ela assistir 3 vídeos meus. 15 dias depois ela disse, eu vou pegar o cartão. Ainda não fez. Ok? Tá? Chega. Assinatura aqui, ó, pelo canal. É limitada. O cara foi lá, eu vou liberar o conteúdo por mês. Por quê? Porque tem oportunistas que pegam conteúdo, têm acesso, baixam, fazem download e depois cancelam a assinatura. Então, a assinatura, para ter acesso a todo o conteúdo integral, pague pelo Mercado Pago. Parcela em 10 vezes. Escolhe a melhor modalidade. Aí sim você vai ter acesso ao seu módulo completo. Os cursos que você quiser, os livros que estão na sua galeria e muito mais. Mas vamos continuar? Vamos lá. Primeiro ponto. Veja que nós temos uma dificuldade para se sustentar a hipótese que eu referi acima, que tenta negar essas correlações. Primeiro, por causa da circunstância de que na lista berociana de reis, assim como na própria lista setita de patriarcas, nós temos o nome de homem ocupando o 3º lugar. Ah, professor, o que isso tem a ver? Calma. Primeira coisa, é extremamente improvável que tal coincidência seja acidental. Opa, o que o senhor quer dizer então, professor? É que, de fato, os judeus estão falando de alguém da sua linha genealógica mesmo. Peraí, professor. Não. Porque se eles, de um certo ponto, saem do sul da Arábia, da além do Jordão, atravessam a Mesopotâmia, região entre lagos, do Éber, Ivri, porque eles eram nômades, eles estariam descrevendo os seus ancestrais? Não pode, porque os ancestrais são babilônicos. A galerinha que vai me refutar, está preparada para explicar isso? Porque eu vou perguntar. Como que vocês vão explicar isso? Hein? E pronto dizer que sem chat e demais conexões retratam uma linha ancestral judaica, ainda que o nome não seja semítico. Eu vou aguardar vocês me refutarem. Então, primeiro ponto, não há. E a questão é, se os assiriologistas, eu estou falando assiriologistas, eu não estou falando um tal de Leonardo Andrade, ou mesmo os próprios críticos bíblicos da apologética, podem produzir a explicação mais convincente disso? Para mim, diga. Não tem nenhuma correlação. Que a narrativa, de fato, é uma narrativa autônoma, independente, sabe? Aguei. E que, de fato, os judeus, os hebreus, não estão para, de alguma forma, manterem essa correlação adotado e reproduzido para a sua própria narrativa de fundação para explicar a sua correlação social, se apropriado desses contos antigos. Eu vou aguardar vocês me refutarem. Que lindo. Beijo no coração. Agora, o Rommel, que também trabalhou, argumenta que se a palavra para homem é precedida por 2 outras, essas outras devem ter sido nomes de seres, veja, sobre-humanos. O que é isso, professor? O senhor está falando de sobre... Calma, burro. Eu vou te explicar o conceito de sobre-humanos. Ok? Porque ele é tipo o Michel Eliade que vão tentar usar para mim. Sabe? É pensar que a interpretação do babilônico vem como um nome de confirmar uma antecipação de coisas
sobrenaturais ou... Não tem nada. O sobre-humano é alguém que está acima de. Portanto, eu estou falando de quê? De mitos primordiais de fundação. Como os líderes são deuses. Isso está na tradição. Os reis eram deuses. Os reis eram deuses. E não os deuses eram reis. Não. E agora que a brincadeira vai ficar boa, e como eu não sou bobo, né, gente? A gente chega naquele momento crucial, que eu vou esperar o Marcos Ergelin, que o Fabiano pode ligar para ele e convidar para ele defender o dinossauro Rex vegano, sei lá, dentro da arca. Vimos que na primeira linha dessa estrutura, nós tivemos Aruru. Professor, quem era Aruru? Você vai me refutar, hein? Que vai provar que a Bíblia não tem mito, o que não é mito, se isso de fato aconteceu, que essas figuras existiram. E já mostrei que até as figuras inventadas por eles é apropriação. Mas calma. Professor, como se apresenta Aruru? Dentro desse contexto, Aruru é a deusa criativa da terra. Correlação cognato-semântica. Eloá. Entendi. E definição de força criativa. Ruah. Ruah. Professor, e o que isso quer dizer? Se alguém definir para mim dizer que Ruah é masculino, eu confesso, gente, que eu não sei mais o que eu vou fazer da vida. Sabe? Porque mesmo que a gente traduza Haruah, pneuma, é complicado. E por quê, professor? Eu vou explicar para você não ter dificuldade e depois não se valer de qualquer coisa. Tá? Porque senão fica estranho. Vou dar um pulinho aqui rapidinho no verso 2, saindo de Noé, só para enriquecer a live. Porque aí eu faço esses gatilhos, talvez isso vai ajudando vocês a compreenderem melhor. Está na tela. O capítulo 2, lembra que isso aqui não tem nada a ver com a narrativa do mito, mas eu quero explicar a correlação cognato-semântica para você entender Aruru, deusa criativa da terra, e entender a força criativa, Ruah, e que a tradição do Gênesis, em hebraico, pós-exílica, e se alguém disser para mim que isso aqui é tradição sacerdotal, eu juro que eu vou queimar esse livro. Eu queimo alguma coisa minha aí. Haaretz, Haitá, Torro, Vavor. Verrocher, Alpinei, Terron. Agora, hein? Veruah, Elohim, Merahefet, Alpinei, Ramai. Ok? Tá bem? Isso é importante. Lembrando pontos que assinalam em cima das estruturas, das frases, que marcam as leituras. Mas isso para a gente é o que menos importa. Do plano de fundo de análise histórica do texto, intertextual. Vamos ver a tradução grega. A tradução hebraica e as traduções porcas, que eu chamo porcas, traduz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veruah Elohim merahefet alpinei ramai. Ok? Então não vejo problema. Porque pnei, de pané, é a forma construta. Ok? Com mais a preposição al pnei ramai. Ok? Beleza.
Mas quando nós conferimos o conceito de espírito, o que a tradição grega nos traz? Pneuma, óbvio. Mas e quando concebe o conceito de o espírito? E aí? Você vai perceber que há um gatilho da tradição Septuaginta para hoteos pneuma, onde, observe, que Theos, Deus, tá? Theos, Deus, está absolutamente dissociado. Porque o texto hebraico traz isso. Hoteos. Não é isso? Gênesis 8:1, parte B. Pega ali, só para a gente adiantar. Hoteos pneuma. Eptegen. Ó. Tá vendo? Só que é hoteos pneuma. Conseguiu compreender? Hein? Conseguiu, não conseguiu? Como que aparece a estrutura, professor? A estrutura aparece na ordem. Vai haver Elohim al-Haaretz. Então, a ideia que se dá é que quando se fala de espírito, nesse sentido, você esteja falando de algo masculino. Entende? E é sempre nessa relação que os textos irão aparecer. Mas veja, a língua que nós estamos lidando, a língua que nós estamos lidando não é uma língua portuguesa, não é o alemão, não é o inglês. Entende? É o hebraico. E logo em Gênesis 1, veja que a estrutura do texto vem com uma conjunção, cai, logo depois, pneumateu. E aí, o pneumateu já aparece no nominativo neutro singular, sem descrição própria. É evidente que quem é especialista em grego, ao falar de substantivo, vai trazer aí o conceito de narto e anarto, ok? Mas espera aí, em outras passagens, isso não é similar, então eu já sei que não é um evento qualquer narrativo e que tem uma tradição que tem por objetivo, de alguma forma, fazer essa inter-relação. E eu não posso deixar de afirmar isto. Peraí, professor, por que eu não posso? É simples, porque eu tenho, não são poucos, são vários versículos que eu posso ir citando na ordem. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Êxodo 35:1. Veja, o texto vai aparecer nessa estrutura. Pneumateion, ó. Pneumateion. Entende? Um adjetivo normal acusativo. Não tem problema. E aí? Agora, se você perguntar para a tradição, gente. Ok? Não estou falando para perguntar para qualquer um. Perguntar para a tradição. Optou-se pelo uso de pneuma como um nominativo, praticamente, sem necessariamente o uso, olha, de um artigo, como, por exemplo, poderia ser, nas suas formas de estrutura. Compreende? Você tem ró, re, feminino e masculino, neutro. Eu só estou tentando, se tiverem dúvidas, eu
paro aqui nesse momento só para a gente dar uma pegada. Porque esse fenômeno é um fenômeno imposto pelos Septuagintas. Logo, estou dizendo que é por quem está após o exílio. E que a ideia que está se subentendendo é de uma translação, não falei transliteração, falei translação, clara do próprio fenômeno linguístico, cujo conceito nunca foi de pressupor que o espírito é uma entidade masculina. Lembra que eu falei de Eloá? Só se vai aparecer alguém para mim. Pela primeira vez, é possível que apareça. Nesse mundo tem tudo. Entende? Que diga que Eloá é masculino. E como eu sei isso? É fácil. Se você ler a fonte traditiva, Samuel capítulo 16, verso 13, eu vou voltar para ali, eu só estou explicando porque o título é Fontes Traditivas. Em 1 Samuel, na parte B, tá? Na parte B, você vai ter Ruach Adonai El David, Meheion Rahu. O Espírito de Deus. Só que tem um problema. Veja que o próprio Espírito de Deus aparece como um substantivo comum, masculino. Agora, professor, e Ruach? Ruach, feminino. Um substantivo comum feminino do construtor. E, portanto, não é o Espírito de Deus. Porque ele fala-se sobre a força criativa, vital, que também é o poder, e que também é a autoridade. É aquilo que gera, é aquilo que lá em Platão, a gente vai usar de tudo, né? Potência. Que estava ligado justamente ao poder do rei. Pronto, vamos voltar para o nosso destino. Portanto, veja, na primeira relação, Aruru é a deusa criativa da terra. Mas tem gente acreditando no princípio que é o Deus do céu e da terra. Eu juro, eu não acredito nessa fé. Porque, na verdade, Deus, o texto bíblico está dizendo que Deus... A gente vai jogar o Bhagavad Gita, né? Toda a cultura hindu por terra, Brahma, Shiva, Ganesh, a epopeia de Gilgamesh, Atrahasis, o códice sumeriano, enfim, a Bíblia é a única, a Bíblia tem a verdade. A Bíblia está acima da ciência. Ai. Me segura. Professor, então qual é a segunda figura da lista? Não é a Dapa? Que isso, professor? E nessa estrutura, babilônico, assírio e judaico, Adapa, Marduk, que é uma espécie de logos ou demiurgo, que é um ser intermediário. Opa, peraí, professor, agora eu estou começando a entender essa geringonça entre o rei e a plebe. O rei e o povo, na ideia do mito como cosmogonia, os deuses e os homens. Agora entendi. Mas qual é o papel do demiurgo ali? Se preparem para me refutar. Pode fazer isso já nesse vídeo. Não é essa deusa, Deus, demiurgo, que leva o título de Zir Amilut? Vai lá, ô Garit, me refuta. Me refute, acadiano. Zir Amilut, semente da humanidade. Agora você está entendendo por que os judeus construíram a Zerá? Semente. Por que Adão não se refere ao homem como um ser genérico, mas ao povo que está sendo constituído para um projeto monárquico em Judá? Vai dar trabalho, hein? Mas ele próprio não é o homem. Bem, pelo visto, essa galera é capaz de tudo. Vamos pegar a documentação e rasgar tudo e jogar fora.
Agora, será que vocês estão conseguindo entender as minhas outras aulas? Tem playlist aí para quem se torna membro exclusivo do canal, Prêmio entre outros. Se quiser ter acesso a tudo isso aí, paga pelo Mercado Pago e já está tudo liberado. Quer aprender hebraico com quem sabe de verdade? E quem se dedicou anos da sua vida para ensinar? Beleza, seja bem-vindo. Quer aprender grego, iniciação e básico? Ok, aprende comigo. Quando você tiver top, o método é meu, porque eu já disse, não basta saber grego ou hebraico. Você tem que saber ensinar. A pessoa quer aprender. Porque tem gente que sabe para debater, sabe para isso, mas chega na hora de ensinar, não tem metodologia. Porque ensinar não é sair rabiscando um quadro com um monte de coisa e pegar uma gramática aberta na frente da pessoa. Vai lá, assiste um vídeo meu. Se você não gostar e não tiver uma mente iluminada para aquele conteúdo, você não precisa. Eu vou te dar, veja, um acesso gratuito para você estudar 2 módulos. Se você não aprender nos 2 primeiros módulos, pode ir embora. Sabe o que é isso aqui? Não é prepotência. Isso aqui não é arrogância. O que é isso, professor? É quem já formou 6.200 e poucos alunos em diversas áreas, sobretudo em hebraico, mais de 2.000. Algumas estão aí dando aula em vários lugares e eu estou aqui, ó, sofrendo para conseguir arrancar um superchat de vocês. Ok? Não é mole não. Então, veja, lembra da descrição acima que nós demos da linha genealógica? Beleza. Então, a gente tem, considerando valer tanto para Adão quanto para Sete, a gente pensa, Adão deveria ser lido como Adão. Ou não? Ou Adem? Ou não? Ou Adabá? Ou Adim? Por que, professor? Porque Adão é uma personificação da terra. Essa galera deveria agradecer por eu estar aqui dando essa aula para eles. Ao invés de falar, eu vou refutar o professor e dizer assim, porra, agora a gente está aprendendo Bíblia, cara. Eu acho que a gente está sendo movido muito pela fé e pela apologética. Agora a gente está aprendendo Bíblia. Ah, professor, mas agora tu se lascou. Como assim? É porque faltou 7, professor. Porque a característica traditiva, assirióloga, sumerióloga, babilônica, a hebraica, dá a esse 7 uma proposição semidivina. Calma, filho, tá afobado, deixa eu tomar mais uma água aqui. E o cara fez o dever de casa. Afinal, eu estarei numa mesa com grandes acadêmicos me sabatinando, né? E logo na sequência, assim que tiver aprovado, você vai comprar o meu livro, que vai ser minha dissertação, depois minha tese de doutorado. E aí só vai restar uma coisa para essa galera, é dizer, oh, o ateu que destruiu nossa fé. Não, para. Eu estou fortalecendo a sua fé. Eu estou fazendo você entender o que é a Bíblia e aceitá-la como um livro comum, que não tem nada de divino, nada é zero de sagrada, a não ser o nome na capa. Porque o resto dentro não tem. E o que está escrito na capa é só o conceito. Por isso que o Mircea Eliade, quem for usar para mim, vai ter que saber muito e dissertar muito bem Mircea Eliade. Conceito de sagrado e de divino. Então já comecem a estudar bastante. Por que, professor? Porque Sete é uma misteriosa personalidade semidivina. Portanto, aqui a gente já joga por terra o conceito de historicidade. Aqui o professor Fabiano, nesse momento, já deve estar tendo uma desinteria. Ele deve ter falado, puta que merda, para que eu fui entrar numa furada com aquele garoto chamado Leonardo? Por quê, professor? Porque essa figura é considerada até na tradição judaica como uma encarnação do Messias. E, professor, agora tu ferrou tudo. É sério? É. Porque na tradição judaica, alguém aí, vamos lá, o hebraísta, eu daria tudo para ele entrar agora, mesmo que eu quebraria o protocolo, para ele responder para mim o que é Sete na tradição judaica, porque eu não aprendi isso hebraico.
10 anos dos 25 foram estudando Talmud, Bavli, Yerushalmi, Guemará, Halahá. Recebi aqui um dos maiores rabinos do Brasil, Dor Leon Attar. Quem quiser assista o vídeo com ele na íntegra. Tenho relação com diversos rabinos. No Rio de Janeiro, então, vamos lá, filho. E eu estou aqui assumindo o compromisso e dizendo: é isso mesmo. Porque o texto é pós-exílico. E com a ruptura traditiva, o Messias tem que surgir. Mas a tradição vai dizer que ele tem que ser somente se for dos filhos de Israel, da semente. Ruptura com a tradição, eles inventam Ciro. Agora, vocês estão entendendo o que é um método de análise da Bíblia científico, com critério e uma simples exegese? E agora a gente volta para Aruro. Primeiro, é inadmissível afirmar que seja Adão. Não é não, professor, não. É o contrário. É Rava. É sério, professor? É. Que a Bíblia chamou de Eva. Professor, então o que quer dizer Eva? Minimamente, no campo cognato relativo semântico ou de correlação semântica cognata, Eitio, deusa mãe, como terra e deusa mãe. O mito diz que ela, diferente do primeiro homem que é da terra, repita comigo, da terra, escreve da terra, o que é tirado, construto, no grego, né, professor Euler, genitivo, que é o construto no hebraico, da terra. O homem da terra e ela da costela, tirada ao lado, Deus a mãe. Pergunto, então, dever de casa para quem vai me refutar. Então já pegue papel e caneta. Hein? Esse nome estava no topo de qual lista? Eu não vou dizer. Isso você vai saber no debate com o professor Euler e o Fabiano. Porque o meu acordo será com os dois. Um vai fazer a análise dedicando-se ao grego, e o outro é um especialista que disse que eu menti, que produziu uma gramática que eu vou usar e mostrar erros que vocês vão ficar de boca aberta. Que, no mínimo, deveria passar por uma revisão, mas tudo bem. O processo de eliminação do elemento mitológico à tradição tem que fazer para construir sua cosmogonia e o seu mito. Eu não precisava fazer essa pergunta, porque eu já estou dando munição para eles. Mas o meu objetivo aqui é enriquecer o debate, para eles já irem estudando, se preparando. E vocês com essa aula. Porque nós temos uma versão, né? E parece que alguém aí se torna esposa, gente. Só que tem um problema. A outra se torna mãe. Ah! Professor, e aquela relação do primeiro homem, Adão ou Enos? Não sei, eles que vão responder para mim. Porque eles acreditam que a Bíblia é histórica quanto factual, narrativo. A narrativa é um fato histórico e, portanto, aduz-se que, como narrado o foi, e, portanto, se narrado se pressupõe o mito quanto narração, não narrativa, primordial ou não, e não cosmogonia sobre a própria realidade, eles terão um marco teórico, epistemológico, né, falando, para poderem defender isso, porque é imperfeitamente inteligível. Nós temos uma amálgama de visões que explicam a duplicação de Adão e Enosh. Vou pular aqui umas 5 páginas, porque eu não vou dar nada de graça para ninguém, a não ser para quem está aqui acompanhando. Porque teve gente que saiu, né?
O problema é deles. Vem comigo. Vem comigo, Brasil. Aqui, ó. A inserção de um elo, Set, Adapa, entre o ancestral divino e o primeiro homem é uma dificuldade, mas pode ser devido à sobrevivência da antiga concepção semítica de mãe e filho, com divindade associada. E aí nós vamos ter análise clara, ok? De documentos. É óbvio que não se pode atribuir grande importância a tais suposições, que necessariamente nos levam muito além do âmbito da tradição autêntica. Esquece, que não tem nada a ver com os judeus. E agora, lembram que eu falei da sementinha, gente? Porque essa gente aí acredita até que Gênesis 3:15 é a promessa de Jesus. O homem que iria calcar o pé, que ia ter o calcanhar ferido, mas venceria a cabeça. Eu não tenho como ir para o debate, gente. Como é que eu vou? Para uma pessoa que olha para a Bíblia acreditando e defendendo que isso é uma profecia de um cara chamado Jesus. E este te ferirá o calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça. E a semente da mulher. Para! Você está fazendo teologia, misticismo. E a Bíblia é um conjunto de narrativas mitológicas, poéticas, com ações simbólicas de linguagem que explicam as realidades de um povo. Pare de fazer anacronismo em uma teologia de boteco. Por favor. Mas é claro que eles precisam defender isso, porque senão vão continuar acreditando, não vão poder acreditar no tal Jesus, que o Fabiano falou que ressuscitou ao terceiro dia e que nasceu de uma virgem. Eu vou discutir. Gente, eu pergunto, essas pessoas têm condição de debater comigo onde? Onde? Por isso que alguns falaram, professor, pare de ser bobo. Deixa esse pessoal com teologia para lá. Mas às vezes, gente, é complicado, mas tudo bem, vamos lá. Olha aqui, ó, a excisão desses elementos suspeitos deixa uma frase incompleta entre si mesma. Aí eu ia pedir o Leonardo, por isso que ele correu, covarde. E se você, vou te processar, isso não quer dizer que tu não vai responder um processo, tá? Eu disse, venha ao meu canal, escolha o texto que você quiser. Eu estou te dando a oportunidade. E aí analise. Eu vou te fazer perguntas do texto que você vai ler. Eu quero ver se tu sabe hebraico e sabe Bíblia hebraica de verdade. Mas tudo bem. E correspondendo exatamente à forma da nomeação de Caim no verso 1. E aqui está, gente. Ok? Zerá Elohim li Shet. Ok? Que legal. Que legal. John Skyner. Maravilha. Compreendeu? E aí você tem uma referência de Gênesis 3:15, onde ocorrem ambas palavras, tanto Zerá como Shit. Professor, e quem era Sete? Professor, quem era Sete? Na linha genealógica, de acordo com este escritor, ele não era o primogênito? Eles vão descobrir que não tem ali mulher nenhuma, que não tem ali Satã, principalmente o tal Satã, que não tem cobra falante. Cobra falante. Ai, 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 ai. Ok? Então, minha gente, a live de hoje foi esta: o mito de Noé e suas tradições. Você que ficou comigo até agora, salvo o oportunista, porque eu expliquei que oportunista comigo não vai colar, vai me mandar uma mensagem de WhatsApp, ok? Lembrando, você vai ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Você vai ter acesso a esse conteúdo digital, vou estar enviando para você, tá? Bonitinho, digital,
Tá bom? Não está autorizado você compartilhar. Não está autorizado você parcialmente usar isso como outro fim. Tá bom? E quem quiser comprar, fora os que estão aqui, eu tenho os nomes, eu vou olhar ali na descrição. Tá, Paulo? Paulo. Não, vai ter que tomar muito Rivotril. E não está fazendo efeito, não. Amanhã vai tentar fazer corte disso aqui para me refutar, coitado. Vai ter que jogar toda uma produção acadêmica, epigráfica, documental e arqueológica no lixo, analisada pelos maiores. Não é por ele, não. Um Zé Ninguém. Quem conhece esse cara? Ele é conhecido num canalzinho micuinha aí de YouTube com um grupo de crentes. Conhecido onde? Que respeito ele tem dentro da academia? Citado onde? Por quem? Acabou. Ok? Então me chame lá no WhatsApp. Lembrando, meu WhatsApp é só para apoiadores, gente com a gente. Ó. Ok? Olha aí. Então, me mande o nome. Interessante. Interessante. Eles me fizeram tantas perguntas sobre o professor Roberto e a família, que eu sei hoje descrever cada. O professor Roberto, ele falava muito uma coisa. Me deu o nome e o sobrenome. Sabe o que ele chamava de nome e sobrenome? O nome era o dinheiro. Entendeu? Eu quero nome e sobrenome. É. Então não tinha coisa. Comprou material com ele, era nome e sobrenome. Ele usava muito essa frase. Tem Lee Kassif? Tem Lee Kassif? Tem dinheiro para mim? Ló. Tem Lee Kassif? Então anotem aí. Ó, eu tô com o meu WhatsApp aberto para receber o seu professor, o esboço. Tá bom? Obrigado aí, ó, um novo membro do nosso canal, Paulo Marcelo. Muito obrigado, Paulo, por acreditar no nosso trabalho, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho, por você estar aqui com a gente na programação, ok? Eu estou passando aqui, gente, ó, e eu sou sincero. Já me chamaram aqui, professor, me mande o esboço, mas o cara não está na live. Não comentou, não deu um comentário e nem um chat. Lamento. Aí eu estou sendo injusto? Olha como é que eu me sinto desrespeitado. Ou seja, significa que ele estava assistindo a live. Ó, tô aqui, ó, olhando desde o início da programação.
Cadê? Deixa eu ver lá em cima. Ó, tô olhando. Se tiver, eu tô olhando. Se tiver, porque essa merda de streaming, essa porcaria trava, aí eu tenho que estar atualizando. Lembra que eu falei, gente, que eu tenho que formatar? Eu tenho que formatar. Ok? E o Gabriel, eu já tive uma conversa com o Gabriel, ele deve lembrar que eu parei de mandar material para ele. O Gabriel lembra, ele nunca mandou uma contribuição para mim. Ok? Beleza? Então, minha gente, olha, tenham todos uma ótima noite. Vou mandar aqui o esboço. Já estou respondendo no zap, tá? Avisado. Não está. Ah, eu tirei uma foto e mandei para não sei quem. Problema, vai responder. Porque o meu trabalho tem valor e não preço. Quem gastou 300 e poucos reais para um tratamento, para poder estar aqui conseguindo fazer essa live sentado, fui eu. E você não mandou para mim um centavo. Quem mantém o meu trabalho aqui são os poucos membros deste canal. Para 99% usufruírem. Então, se prepara. Porque se vazar conteúdo meu, você vai responder criminalmente por furto autoral. Tá? Então é bom. Professor, tem uma autorização? Não tem. Manda comprar. Manda entrar em contato comigo e comprar. E a leitura é digital. Fora isso, acabou. Ok? Agora eu vou terminar a live mostrando para vocês a estrutura do conteúdo, porque eu vou mandar a parte do título da live. Não vou mandar todo o material. Vou mandar o que nós abordamos sobre o mito. Cadê? Deixa eu até separar aqui, tá, gente? Pera aí. São 11 laudas. 11 laudas. 11. Um esboço desse aqui é no mínimo R$ 30. Só para você ter uma ideia. Eu vou separar aqui. Espera aí. Pronto. Oh, não, peraí, né? Aqui ainda não. Porque como está num tópico, tá, gente? Então eu tenho que tirar aqui. Eu não vou. Pera, professor. Ó, e para entender melhor isso, tá, gente? Lembrando, não deixe de adquirir o meu esboço sobre Enoque, porque vai na mesma esteira, tá? Segue a mesma, ok? Tá bom? Caramba, peraí. Ó, eu vou mandar aqui. Não, não posso, porque aqui é 5. Aqui eu trato do capítulo primeiro. Deixa eu pegar. Eu queria mandar até mais para vocês, mas aí é complicado. Vou ter que mandar só mesmo. Peraí. Ai, ai, ai. Pronto. Posso mandar daqui. Deixa eu pegar aqui, gente. Então, segurem a onda aí. Pronto. Ficou. Deixa eu ver quantas. 4 laudas.
Ok. Pronto. Nos Efanaios. Estou mandando só o capítulo, tá? De todo o conteúdo que nós abordamos. Aí, o que, que você faz? Você assiste a live de novo, ou se seja membro, para poder pegar o conteúdo. Ok? Beleza? Então aguenta aí. Ó, excelente noite a todos, obrigado, carinho, abraço, um beijo no coração, tá, pessoal? Até a próxima.